Diz pra mim, o que impede você de aceitar novas ideias? E o que isso tem a ver com a estrutura das revoluções científicas? Quer saber? Fique com a gente nesse vídeo sobre paradigmas. Vamos nessa! A Revolução das Estruturas Científicas foi uma obra escrita por Thomas Kuhn, o primeiro pesquisador a abordar o tópico paradigma de uma maneira em que possamos ou pudéssemos, na época, claro, aplicar isso às empresas, aos estados, aos governos. O que é que impede você, o que é que me impede, o que impede as pessoas de aceitar as novas ideias? Se voltarmos no tempo um pouquinho, volta no tempo um pouquinho, lá na época de Galileu. Senta que lá vem a história. Vamos não só voltar no tempo, mas vamos a Veneza. Galileu, em Veneza, levou a comunidade científica à Torre de São Marcos e lá ele usando o instrumento mais moderno da época para enxergar as estrelas e os astros celestes com as lentes que na época eram as melhores lentes, ele mostrou para a comunidade científica que Copérnico estava certo. Que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Mas, como era uma nova ideia, era um novo paradigma, do paradigma vigente, todos o taxaram de louco. E como essa ideia era tão contra toda a lei da época e todos os costumes da época, Copérnico foi torturado para admitir que tudo aquilo não passava de uma heresia, que ele estava errado. Foi torturado, trancado na masmorra por defender uma nova ideia. E você achou que tinha problemas em defender as suas ideias, os seus projetos para sua equipe, para sua família. Estamos mesmo muito mal acostumados, né? Bom, era um novo paradigma. Claro, a teoria hoje é aceita por nós. Hoje qualquer um nasce e já lhe é ensinado que a Terra gira em torno do Sol. Então esse é o paradigma vigente. Mas se você nascesse naquela época, o paradigma era de que a Terra era o centro. Então era um modelo que congelava, cristalizava as pessoas ali. Os paradigmas são modelos muito úteis. Então um ponto importante, os paradigmas são importantes e eles filtram a nossa experiência do mundo e nos ensinam e nos auxiliam a realizar tarefas. Você tem uma tarefa para fazer e você faz essa tarefa de acordo com os paradigmas atuais, de acordo com os paradigmas que você possui. Então esse é um ponto muito legal. Lá na frente eu vou falar também sobre isso. Sobre, para mudar paradigmas, nós precisamos trazer alguém de fora. Ou seja, quem está imerso naquele paradigma raramente consegue achar a solução. Geralmente as mudanças de paradigma, elas são aplicadas e percebidas por quem está à margem daquele paradigma. Tem uma historinha para contar, olhando aqui o relógio, eu me lembrei de uma história muito bacana sobre os relógios. Senta que lá vem a história. Um termo muito comum que nós temos é que os suíços são precisos, uma precisão suíça, ou seja, tão pontual como um suíço. Por quê? Porque por muitos e muitos anos, por muitas décadas, os suíços foram os maiores construtores de relógios. Eles conseguiam construir relógios com engrenagens tão precisas, que ganharam essa fama de precisão suíça. Em 1967, 68 aproximadamente, veio o relógio eletrônico de quartzo, muito mais preciso do que engrenagens. Não só mais preciso, mas com bateria que durava muito. E os suíços, por estarem presos no paradigma das engrenagens, olharam aquela descoberta, aquela invenção e não deram a menor atenção. Na verdade, rechaçaram. Como poderia um relógio não ter engrenagens, né? Como poderia funcionar com bateria um relógio eletrônico? Rechaçaram a ideia. E então essa ideia foi tão, como é que eu posso dizer assim, tão rechaçada que eles nem tomaram cuidado de patentear a ideia, porque foram os próprios suíços que inventaram o relógio de quartzo. O relógio de quartzo foi exposto
E por lá passaram vários fabricantes de relógio, entre eles a Seiko, ou seja, os japoneses. E os japoneses, que não estavam presos no paradigma das engrenagens da precisão suíça, olharam aquilo, não tinha patente, e então a história você já sabe, os japoneses e a Seiko, depois a Casio, acabaram virando os maiores produtores de relógios do mundo. Essa história que eu acabei de contar não é sobre os suíços, é sobre qualquer empresa. É sobre você, sobre a sua família, sobre a educação que você dá para os seus filhos, é sobre os governantes do mundo, porque todos nós estamos presos em paradigmas e aí não conseguimos mudar os paradigmas porque estamos congelados, cristalizados ali. Então tem um ensinamento muito importante, que é o que eu quero que você registre nesse vídeo. Toda vez que um novo paradigma é instalado, volta-se ao ponto zero. Tudo aquilo que você fazia e que dava certo, quando é substituído por um novo paradigma, não adianta mais. Então é como se você voltasse do ponto zero. Você tem que achar novas formas de fazer. Então toda vez que um paradigma novo é instalado, entra-se no ponto zero. Dentro dos paradigmas, nós temos que entender que eles atuam interferindo na maneira como vemos o mundo. Então isso é muito bom. Porém, eles também nos aprisionam. Se nós não estivermos presos aos paradigmas daquilo que nós fizemos até o momento em que nos fez ter sucesso, nós vamos conseguir nos reinventarmos e vamos continuar tendo novas descobertas e mais sucesso. Se ficarmos presos aos paradigmas daquilo que fazíamos e dava certo, a tendência é que você, eu, a sua empresa, o seu estado, o seu governo fique desatualizado. Se você quer mudar um paradigma na sua empresa, você precisa trazer alguém de fora, alguém da margem, porque a pessoa não está presa naquele paradigma. Geralmente, uma solução de uma área da mecânica, ela provém de alguém que não está preso nos paradigmas da mecânica, da engenharia. Então, porque a pessoa não tem aqueles paradigmas, então ela enxerga outras possibilidades, outra situação. Eu vou linkar agora 5 pontos muito importantes sobre paradigmas e eu quero que você me acompanhe para você perceber o quanto os paradigmas são úteis, mas nós temos que trabalhá-los, tá? Primeiro ponto, os paradigmas estão em tudo na nossa vida. Na vida profissional, na vida afetiva, na vida pessoal. Tudo que nós fazemos é baseado em modelos, é baseado em nossos paradigmas. Paradigmas que nós herdamos da nossa família, paradigmas que aprendemos nas nossas escolas, nos nossos colégios e os paradigmas também vigentes na nossa sociedade. Então, tudo aquilo que nós fazemos é e está baseado em paradigmas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já falei, que os paradigmas são úteis até que você encontre um modelo melhor, uma maneira melhor de fazer as coisas. Enquanto isso, aquele paradigma é útil. Quando muda o paradigma, lembre-se, volta ao zero. Tá? Então, também tem que gastar uma energia grande para quando você muda um paradigma. Por que isso? Porque para sair da inércia você gasta muito mais energia do que para continuar fazendo aquilo que já está andando. O mais difícil é tirar o foguete do chão, é fazer ele entrar em movimento. Então, com os nossos paradigmas é a mesma coisa. Nós gastamos muita energia no início. Depois que está fluindo, você gasta menos energia. Dentro dos paradigmas tem algo importante. Temos que ficar muito atento a isso, que é quando nós cristalizamos, congelamos num paradigma. Ou seja, temos uma paralisia paradigmática. Uau, esse termo, hein? O que é isso? É quando você cristaliza, quando você para, quando você acha que aquela maneira de fazer as coisas é a melhor maneira e que não importa quantas opiniões ou quantas outras formas estejam surgindo, você está cristalizado. Você só sabe fazer aquilo daquele jeito, ou você só sabe enxergar sobre aquele ponto de vista. Você está com uma paralisia de paradigma. Tem que ficar atento a isso, tá? Quarto ponto nosso. Geralmente, os paradigmas novos, eles surgem por quem não está preso a eles, ou seja, por quem está de fora. Por isso que normalmente, quando a família tem um filho, muda-se a maneira de fazer as coisas, porque ali tem um novo paradigma, uma nova maneira de ter que lidar com a família. Nas empresas também, contrata um novo gerente, um novo diretor, um novo CEO, um novo líder. E aí, esse cara não está congelado nos paradigmas da empresa, ele revoluciona, ele muda as coisas todas. Tem uma história da Toyota que diz que Senta que lá vem a história. um funcionário
um brasileiro foi contratado e ele tinha que encher um tubinho de um tipo de graxa, de um tipo de óleo. E ele aprendeu como fazer aquilo. E ele tinha que fazer tantos daqueles por dia, por turno, para bater a meta. E então ele pegou, e ele tinha o paradigma da família dele, que fazia doces, e a mãe que usava uma bisnaga daquelas para colocar o doce, para desenhar nos bolos. Então ele, com aquele outro paradigma da mãe confeiteira, ele pegou uma sacola, encheu daquela graxa, cortou a pontinha e conseguiu encher uma quantidade de tubinhos que precisariam de muito mais tempo. Claro que esse cara foi condecorado e foi premiado, porque na Toyota existe o sistema de qualidade total, mas de contínuo aprimoramento, GQD, que toda vez vai melhorando. Mas por que ele teve aquela sacada? Porque ele estava fora daquele paradigma. Senão a gente continua fazendo as coisas iguais. Se você está afim de implantar um novo paradigma na sua empresa, se você é líder, é gerente, é diretor de uma empresa, ou inclusive da sua família, ou se você possui algum cargo no Estado, fique atento, porque para todos os pioneiros, todas as pessoas que querem implantar um novo paradigma, lembra do exemplo que eu dei? Na época de Veneza, que eu contei? Foi torturado para mudar de opinião. Quantas pessoas passaram por isso? Então todos os pioneiros, eles não só precisam ver uma nova forma de fazer, mas eles precisam ter muita fé. Eles precisam acreditar muito que aquele paradigma é melhor, que por mais que passe por dificuldade, aquilo vai dar certo. Então os pioneiros que mudam os paradigmas, eles precisam ter muita fé, né? Eles precisam ser um pouco loucos até, porque todas as pessoas que não estão dentro daquele paradigma vão dizer que a pessoa é louca, para depois eles persistirem e descobrirem que aquilo dava certo mesmo. Mas precisam ter muita fé. Thomas Kuhn diz isso no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que é sobre paradigma. Ele tem uma parte, um capítulo que ele fala sobre isso, sobre os pioneiros das mudanças de paradigma e como eles têm que ter fé. Um tipo de fé que é realmente estar disposto a pagar o preço para aquela mudança, que muitas vezes eles próprios não colhem os resultados e os benefícios. As próximas gerações é que colhem. Uou, hein? Difícil, né? Por isso que é tão desafiador mudar de ideia. Pergunta que eu comecei no vídeo. O que nos impede de aceitar ideias novas? São os paradigmas. Os paradigmas nos impedem de aceitar ideias novas. Quero contar uma historinha para fechar, então. Há muito tempo, dirigindo na estrada, um cara que adorava dirigir na estrada e adorava testar o seu carro em alta velocidade e conhecia todos os caminhos de cor na sua cidade, na sua região. Ele estava dirigindo em alta velocidade, num caminho que ele sempre passava, e uma curva à frente, e então ele viu um carro saindo da curva e vindo na sua direção, também rápido, e era uma mulher dirigindo. E essa mulher, quando viu ele, os dois estavam em alta velocidade, ela gritou, ela estava na estrada, viu ele, eles dois se encontraram, e ela gritou assim, cavalo! E ele, indignado que ela gritou cavalo, e ele olhou e também gritou vaca! Xingando ela, porque como que ela podia ter chamado ele de cavalo? Ele estava dirigindo no lugar que ele sempre dirigia, e aí ele então decidiu que ele ia fazer a curva, ia dar a volta e ir atrás dela tirar satisfações. Como que ela xingou ele de cavalo, que absurdo! E na hora, logo depois que ele fez a curva, bruf, bateu. Tinha um cavalo na pista. O paradigma dele estava bloqueado, impediu de ver que ela estava avisando que tinha um cavalo na pista. O paradigma dele é de que ela estava ofendendo ele. Ou seja, como ele estava preso num paradigma, ele não conseguiu ver as outras possibilidades que existiam. Porque nós fazemos isso. Às vezes a pessoa nos diz algo, mas o nosso paradigma faz com que a nossa interpretação do que ela está nos dizendo seja completamente diferente. E você? O que te impede de aceitar novas ideias?
Tá curtindo os nossos vídeos? Siga o nosso canal no YouTube, compartilhe, comente lá o que te impede de aceitar novas ideias. Qual outro exemplo de mudança de paradigma você tem para compartilhar com a gente? E se eu te dissesse há um ano que todos ficariam trancados em casa, que todos os cinemas do mundo fechariam, que todas as pessoas teriam que usar máscara, você acreditaria? Veja o paradigma mudando na época em que nós estamos vivendo agora. Todos nós trabalhando mais em casa, todos nós usando máscaras, abraço, aperto de mão, coisas assim foram proibidas. É um novo paradigma. Começamos tudo do zero. Estamos vivendo uma baita mudança de paradigma. Hein? Se eu dissesse para você que todos os seus voos, todas as viagens internacionais seriam canceladas, você acreditaria? Entre lá no nosso site centromd.com.br e venha aprender com a gente. Compartilhe, vamos levar esse conhecimento para mais pessoas. Beijo do Malachini, até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Uau, 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 hein? Uau, hein? Uau.